Olá pessoal, estamos aqui de volta para continuar a aula passada, tá? Que paramos aí na questão de colocar os identificadores na janela. E o que acontece? Eu tinha até gravado essa aula aqui, que eu estou gravando agora, todinha, e acabou que ficou sem áudio. Então vocês vão ver aqui que eu fiz a correção das cotas, tirei um pouco do tumulto das cotas que estavam, eu passei ela para a área externa, uma ou outra eu vou ter que colocar aqui na área interna aqui que eu vou colocar com vocês, e eu já é, é, carreguei a família aqui mais simplificada do identificador de janela. Por que eu fiz isso? Porque o identificador que vem no nosso projeto aqui, no nosso template, ele é um identificador bom, mas ele tem parâmetros que necessariamente eles não precisam aparecer aqui, tá? Ele pode aparecer só na tabela lá de resumo dos materiais. E é justamente isso que eu quis mudar. Eu coloquei o mais simples possível, porque a ideia é a pessoa identificar qual número pertence àquela porta, àquela janela, e ele ir na tabela e identificar ele. Então, fiz essas mudanças aqui das cotas, como você pode ver, eu coloquei algumas cotas a mais aqui, modifiquei, justamente para melhorar aqui a questão aqui do projeto, tá bom? Aí, outro detalhe aqui é só essa cota aqui, ó. Vou vir aqui em cota, né? E vou colocar essa cota aqui, ó, que é uma única cota que a gente não tem informação dela, né? Quer dizer, a gente tem dessa daqui, perdão, a gente não tem dessa daqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, 1,15. Então, pronto. A partir daqui, qualquer pessoa que for fazer a verificação desse projeto, ele consegue fazer. Um outro detalhe também aqui, ó, é também a do banheiro, tá? A do banheiro a gente também não tem informação. Aí essa do banheiro, eu vou até colocar ela para dentro do quarto aqui, ó. Mais ou menos aqui. Pronto. Ficou assim. É só essas cotas que a gente precisa aqui para estabelecer. Outra coisa que eu fiz foi organizar aqui a questão do nome dos ambientes, né, e colocar o nível logo abaixo aqui do nome, tá, do ambiente. Uma outra coisa que a gente vai fazer agora é o detalhamento da planta cobertura que a gente precisa, né? Então a gente vai vir aqui, ó, laje piso, tá? E aqui a gente vai mudar os nomes aqui, ó. Primeiro esse daqui, ó, tá planta térreo. A gente vai PL térreo, a gente vai mudar para planta, opa, planta baixa térreo, tá? Só vou colocar esse B maiúsculo aqui. E bem aqui a gente vai colocar planta cobertura. Pronto. Vou voltar aqui na planta baixa e a gente vai colocar os identificadores aqui da janela. No caso aí, quando vocês forem baixar o link, aqui, o arquivo do que está no link abaixo, vocês vão baixar esses detalhezinhos aqui para a gente trazer aqui esse identificador de janela para cá. Então, o que acontece? A gente vem aqui em inserir, carregar a família, você vai até a família no qual você baixou os identificadores de janela. No meu caso aqui está em área de trabalho, aula YouTube, famílias, aí vem aqui tag porta e tag janela. Eu não vou carregar porque, como eu disse, eu gravei essa aula antes e acabou ficando sem áudio, então eu já carreguei essa família para cá. Então ela já está aqui. E o que eu vou fazer é só inserir ela agora dentro do nosso projeto. Então vem aqui em anotar, identificador de categoria, e eu vou colocar aqui, ó. No caso de vocês, se for uma versão anterior à minha, o identificador de chamada ele vai estar tanto aqui, ó, na propriedade, que você pode ver aqui desmarcar, quanto nessa abinha verde aqui, ó. No meu caso 2025, ele está tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Então se eu desmarcar aqui, ele já vai sumir o identificador, que é justamente a linha que acompanha essa tag, ou aqui, eu poderia desmarcar por aqui também, ó. Eu vou deixar sem. Outro detalhe também, como eu vou reafirmar, como essa aula já tinha sido gravada, as portas já estão organizadas conforme eu quero, com a numeração conforme eu queria. No caso de vocês, provavelmente não vai estar, tá bom? Porque, igual eu disse, eu perdi a aula por conta do áudio, né? Então, eu vou colocando aqui a tag nas janelas, aqui é só chegar à próxima janela, vai aparecer e você clica, tá bom? E eu vou ensinar vocês como vocês podem mudar essas tags aqui, tá?
colocar aqui. Algumas vezes, quando vocês colocar a tag aqui, por exemplo, eu coloquei aqui exatamente abaixo da porta, às vezes a porta ela vai sobrepor a tag e fica ruim de pegar. Você vai tentar achar uma posição aqui para selecionar a tag, para modificar ela de posição e não vai dar, mas não tem problema. Você chega próximo a ela e aperta Tab. Automaticamente você consegue selecionar ela e arrastar mais ou menos para onde você quer. Que é mais ou menos aqui, onde a gente quer deixar. Colocar aqui e colocar aqui. Pronto. As tags já estão colocadas. E a questão da numeração é muito simples de fazer. Basta você dar dois cliques em cima da tag e você vai conseguir renumerar as janelas. Eu coloquei essa janela aqui como 01, a do banheiro como 02, a da entrada aqui da sala de TV como 03 e a da cozinha como 04. As portas eu coloquei como P01, tá bom? A dos quartos, P02 a do banheiro, P03 a da saída da cozinha para a área de serviço e P04 a da entrada da casa, tá bom? Outro detalhe é que em vez de deixar como P essas aberturas aqui, eu coloquei o A de abertura, abertura 01, abertura 02, porque essa abertura é exatamente igual a essa daqui, tá bom? Basicamente isso que foi perdido 100% da aula passada, né, que eu tinha gravado. Agora eu vou dar continuidade a outros aspectos aqui que a gente tem que fazer, que é a questão do detalhamento da cobertura. A gente vai vir agora voltar aqui na planta cobertura. Ela vai estar dessa forma aqui. A gente pode vir aqui em propriedades, modelo de vista e selecionar um modelo de vista que já contém planta cobertura aqui, ó. Aqui, ó, essa daqui, ó, planta cobertura. Eu vou selecionar ele vai estar numa escala muito grande. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em modelo de vista de novo. Posso alterar por aqui, ó. Clico aqui em modelo de vista e vou colocar conforme a gente está trabalhando no escala 1:50. Deixa eu até ver aqui se a planta terra está 1:50. Isso mesmo, 1:50. Agora melhorou. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar esses cortes aqui, segurando Ctrl e clicando em cima de cada corte desse daqui. Eu posso vir aqui, clicar com o botão direito, vir aqui em ocultar elemento na vista, tá? Ou eu simplesmente posso apertar EH, que automaticamente ele vai ocultar esses elementos aqui que eu não quero que apareça na vista, tá bom? Agora eu vou vir aqui em anotar, inclinação do ponto, vou selecionar aqui, ó, inclinação telhado, tá? E eu vou colocar aqui, ó, inclinação do telhado, tanto desse lado quanto desse, quanto nesses 4 lados aqui, ó, que eu deixei até uma inclinação maior. Vou vir aqui agora em texto, vou selecionar o texto sem nenhuma chamada de detalhe e vou colocar aqui tudo maiúsculo. Telha cerâmica. Opa. Acho que coloquei errado aqui. Não, tá certo. Telha cerâmica. Vou colocar aqui. Vou copiar aqui, ó. Copiar um elemento aqui pode ser do jeito tradicional, como a gente já conhece, Ctrl C, Ctrl V, ou você pode usar essas ferramentas aqui de cima, tá bom? Copiar e colar. Opa, colei errado aqui, muito em cima. Vou colar mais ou menos para cá. Aqui a mesma coisa, eu quero que esse texto apareça. Eu vou copiar ele aqui. Vou clicar em cima dele. Tá vendo que tem uma bolinha aqui, ó, de giro? Eu vou girar esse texto. Vou mover ele para cá. E vou clicar nele de novo e colocar uma chamadinha de detalhe, indicando que eu quero esclarecer sobre esse telhado aqui. E o restante, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui no texto de novo. Opa, perdão, anotar texto. E vamos colocar aqui a calha. O texto da calha. Tá vendo? Vou colocar a calha aqui. Aí eu venho aqui e copio. E coloco a calha aqui. Prontinho. A gente tem a calha nessas duas posições aqui. E o que falta agora é cotar o nosso telhado. Então a gente vai vir em cota alinhada. E a gente vai cotar aqui, ó. A gente pode cotar até a questão aqui da nossa calha, ó. Ó, venho aqui na pontinha para não pegar a ponta da calha e pronto, ó. Ó que bacana. Agora eu faço uma cota só do telhado. Que mostra o telhado todinho. E depois eu vou fazer uma cota do telhado
até a linha de divisa do terreno, ó. Aqui deu 1,40 e aqui deu... Opa! Volto aqui, um bugzinho de leve. E aqui, prontinho. A gente tem essa parte aqui da cota. Agora a gente vai fazer nesse lado aqui. A gente vai pegar daqui para cá, daqui até aqui, daqui até aqui. Venho aqui, ó, e alinho com essa cota. Pronto. Pronto, 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 ó. Posso fazer um aqui até a parede, ó, só para simbolizar também. E tá passando de bom. Essas são as informações que a gente precisa aqui a respeito do telhado. Então, quem for construir o telhado, quem for fazer um orçamento, ele tem todas as dimensões aqui do telhado aqui para saber o que vai fazer. Tem a queda, tem o tipo de telha usada, tá bom? Basicamente isso aqui. Agora, a gente já tem a planta baixa, a gente já tem a planta cobertura e a gente já tem os cortes prontos. A gente vai voltar aqui que na aula, uma das aulas aí, eu acho que foi a aula anterior, eu nomeei a planta errada como planta layout, que foi essa daqui, que a gente não tinha feito modificações, né? Posso usar ela? Posso, mas não é o ideal. A gente vai usar aqui, ó, essa PE térreo, né? Que é justamente a nossa real planta layout. Então, se eu for nomear aqui planta baixa layout, automaticamente vai dar um erro, que vai coincidir o nome. Então a gente vai pegar essa daqui, está nomeada dessa forma, e a gente planta teste, tá? Planta teste. E essa daqui eu renomeio como planta baixa layout. Planta baixa layout. Prontinho. Agora eu tenho aqui planta baixa layout. Esse projeto aqui, né, é justamente para deixar a planta humanizada, né? Não é nem layout, né? Não é nem layout que eu poderia colocar aqui. Posso colocar só planta baixa. Posso colocar planta baixa humanizada, que fica bem melhor. Planta baixa humanizada. Planta baixa humanizada. Então fica bem melhor. Planta baixa layout. Opa. Planta baixa humanizada. Humanizada. Pronto. Que é a ideia de deixar ela com um ar mais realista, que é justamente a proposta aqui, né? Outra coisa que a gente vai fazer dentro dessa planta humanizada, a ideia dela não é colocar cota, tá? A ideia dela não é colocar cota. É na planta baixa ali que a gente vai deixar a questão das cotas, tudo, tá? A planta humanizada, ela pode ter várias funcionalidades. A gente poderia colocar, por exemplo, inserir, anotar, desculpa, identificador, e a gente poderia, né? Identificador não, eu peço perdão, arquitetura, identificador de ambiente. A gente poderia, por exemplo, selecionar uma tag que coloca nome e acabamento. Aí, Guilherme, para que serve isso? Coloquei aqui, por exemplo, como um exemplo aqui. Para que serviria, por exemplo, dentro de cada figura geométrica dessa daqui, a gente poderia colocar um número, por exemplo, 1 e 3, vamos supor, no qual, opa, eu errei aqui, tá? Por exemplo, a gente poderia colocar um número aqui, no qual esse número representaria o tipo de acabamento que eu estou usando no piso, o tipo de acabamento que eu vou usar na parede, por exemplo, número 1, círculo, tinta acrílica branca, quadrado 1, né? Porcelanato, cerâmico, cor branca, tamanho 60 por 60. Isso aqui é para facilitar a questão da pessoa que for desenvolver o projeto. Não é o nosso caso aqui, a gente não quer fazer dessa forma aqui. Então, dei Ctrl Z aqui, identificador, aqui a gente vai fazer bem simplificado, a gente só vai colocar o nome do ambiente, tá bom? Então, a gente vem aqui e coloca o nome do ambiente. Aqui o nome do ambiente está bem grande, então, independente do lugar que eu for colocar, vai ficar tumultuado. Eu posso colocar ele aqui, depois vir selecionar ele e apertar espaço, igual eu ensinei nas outras aulas, ó, que vai inverter a direção do texto. Aí eu volto aqui em identificador,
e continuo colocando aqui varanda, suíte casal, banheiro, circulação e quarto. Pronto, eu posso colocar aqui identificador área verde, área verde, área verde e área verde. Então, a gente teria aqui todo esse detalhamento aqui. Basicamente é isso. Um outro detalhe que também poderíamos fazer é detalhar, por exemplo, especificamente esses detalhes aqui da cozinha. Por exemplo, colocar as dimensões, colocar as larguras, colocar as proporções, mas eu não recomendo fazer nessa planta aqui agora. Mais para frente a gente vai fazer uns detalhezinhos bacana a respeito disso daqui para colocar como acréscimo à planta executiva, tá bom? Então, é, a aula é até aqui. Se surgir dúvidas, vocês podem comentar aqui abaixo, tá bom? Que eu vou estar ajudando. Às vezes, se quiser um conteúdo específico a respeito do que eu ensinei aqui de uma outra forma, quiser aprender algo mais, vocês podem falar que eu posso estar fazendo um vídeo a respeito disso também.